Olá, pessoal. Sejam bem-vindos à disciplina de Física. Eu sou a professora Andréia. Então, a gente vai dividir a disciplina em 2 aulas, hoje e mais uma semana que vem. Então, vamos lá para a nossa primeira aula de Física. Então, vamos para uma introdução. Então, desde os primórdios, o ser humano se preocupou em entender e dominar o universo que o cerca. Interessou-se em explicar, por exemplo, o som de um trovão, a luz de um relâmpago, por que os corpos têm cores diferentes, como é o movimento da Lua em relação à Terra, como a Terra e os demais planetas se movem em relação ao Sol, ou como são os movimentos dos objetos nas proximidades da superfície da Terra terrestre. Todas essas questões, por diferentes que sejam, são estudadas em física, uma ciência tão presente em nossa vida que não podemos desprezá-la. Afinal, o que é física? Então, a palavra física tem origem grega e significa natureza. Assim, a física é a ciência que estuda a natureza, daí o nome de ciência natural. Em qualquer ciência, acontecimentos e ocorrências são chamados fenômenos, ainda que não sejam extraordinários ou excepcionais. A simples queda de um lápis, por exemplo, é, em linguagem científica, um fenômeno. Os fenômenos na natureza são tão variados e numerosos que o campo de estudo da física torna-se cada vez mais amplo. Acender uma lâmpada, falar ao telefone celular, esquentar a comida no forno de micro-ondas. Quase não notamos, porém estamos rodeados de conhecimentos e descobertas da física por todos os lados. Por exemplo, quando você acende uma lâmpada, usa a parte de física que estuda eletricidade. Quando você fala ao celular, você está usando a parte da física que estuda propagação de ondas. Quando você usa o micro-ondas para aquecer os alimentos, usa a parte da física que estuda ondas eletromagnéticas. O ser humano tem suas primeiras informações do universo por meio dos seus sentidos. Ele vê a luz de um relâmpago, ouve o som de um trovão e, pelo tato, tem, entre outras, a noção de quente e frio. Consequentemente, classificou os fenômenos observados de acordo com o sentido empregado na observação. Ele relacionou a luz com a capacidade de ver, e daí surgiu uma ciência que é chamada de ótica. A audição o estimulou a estudar as propriedades do som, e surgiu outra ciência, a acústica. As noções de quente e de frio, sentidas pelo tato, motivaram o estudo do calor. Aí surgiu a termologia. O movimento é um dos fenômenos mais comuns no dia a dia e foi o mais estudado até hoje, que deu origem à física mecânica. Então, a gente vai começar por vetores. Então, o que são vetores? Para entender o que são vetores, deve-se saber que são segmentos de reta orientados e que caracterizam grandezas como força e velocidade, que são chamadas de grandezas vetoriais. Então, os vetores são usados para representar as grandezas vetoriais, que são grandezas que, além de apresentar um valor numérico, elas têm uma direção e um sentido. Então, por exemplo, se eu for representar a velocidade, eu represento pelo V. Eu vou colocar essa flechinha que aparece aqui em cima. Então, significa que essa é uma grandeza vetorial, é um vetor. Ó. Então, vai aparecer o V com a setinha em cima, que representa que é, que é um vetor, que ele está representando uma grandeza vetorial. A mesma coisa se eu for aceleração, por exemplo, ou força. Para aceleração, a gente usa o A para representar a aceleração. Então, como é uma grandeza vetorial, a gente tem o A e tem essa flechinha em cima, que significa que é um vetor, que ele está representando uma grandeza vetorial. Então, grandezas são segmentos de reta orientados que definem as grandezas vetoriais.
Em termos das ciências exatas, vetores são segmentos de reta orientados, responsáveis pela caracterização das grandezas definidas como vetoriais. É importante salientar que a palavra vetor assume significados diferentes dependendo do contexto em que lhe é aplicado. Os agentes, por exemplo, que disseminam doenças infecto-contagiosas, por exemplo, também são chamados de vetores. Então, a gente vai ver os tipos de grandezas. Ó. Então, o que a gente pode definir como grandeza? Tudo aquilo que a gente pode medir, contar, enumerar, a gente chama de grandeza. Ó. Por exemplo, a massa, que a gente consegue medir lá na balança, a velocidade, que ela pode ser em metros por segundo ou quilômetros por hora, a aceleração, que é em metros por segundo ao quadrado, a força, que é em Newton. Então, isso tudo são grandezas porque a gente consegue medir. A energia são algumas das inúmeras grandezas físicas. Então, essas grandezas são classificadas em dois grupos. Elas podem ser escalares ou vetoriais. Quando que uma grandeza vai ser escalar? Então, todo tipo de grandeza que é definida apenas a partir da informação do seu valor numérico, em módulo, seguido de uma unidade de medida, por exemplo, massa, temperatura, energia, são exemplos de grandezas escalares. Então, por exemplo, massa. Se eu for, eu coloco algo na balança. Então, lá deu 2. Então, o valor numérico é 2, acompanhado da unidade, que é quilogramas. Então, lá apareceu 2 quilogramas. Essa informação já é completa, não preciso de nem mais um complemento. A temperatura é a mesma coisa. Ó. Hoje a temperatura está de 20 graus Celsius. Então, o valor numérico é 20, a unidade graus Celsius. Então, ali eu tenho ali a informação completa referente à temperatura. Energia também é outro exemplo. Ó. Então, a energia de 50 joules, por exemplo. Então, eu passando o valor numérico e passando a unidade, eu já estou dando informação completa referente àquela grandeza. Agora, quando a grandeza for vetorial, então, ó, o que é uma grandeza vetorial? Tipo de grandeza que possui, além do valor numérico, em módulo, tem que ter uma direção e um sentido. Exemplo, força, velocidade, aceleração, entre outros. Então, esses são exemplos de grandezas vetoriais. Por exemplo, a força. Ó. Então, sempre que eu for aplicar uma força, eu vou aplicar essa força ou para cima, ou vou aplicar ela para baixo, ou vou aplicar para a direita, ou vou aplicar para a esquerda, ou eu vou aplicar na horizontal, na vertical. Então, se eu for falar sobre essa força, além de informar o valor numérico e a unidade, por exemplo, eu estou aplicando uma força de 100 newtons. Então, 100 é o valor numérico em módulo, newtons é a unidade para força. Então, além de informar esse valor numérico e essa unidade, eu vou ter que dizer qual é a direção e qual é o sentido dessa força. Essa é a diferença entre grandezas escalares e grandezas vetoriais. Então, na escalar, basta eu fornecer o valor numérico seguido da unidade. No vetorial, além de fornecer um valor numérico, eu preciso fornecer a direção e o sentido dessa grandeza. Então, repare que ao dizer que a temperatura ambiente é de 25 graus Celsius, a informação é totalmente transmitida. Não há necessidade de nenhum complemento. Contudo, se dissermos que uma força de 150 newtons foi aplicada sobre um corpo qualquer, precisamos informar a direção da aplicação da força. Se foi na horizontal, se foi na vertical, se foi na diagonal, e a gente precisa também fornecer qual é o sentido dessa força. Se foi para a direita, se foi para a esquerda, se foi para cima ou se foi para baixo. Então, essa é a diferença entre grandezas escalares e grandezas vetoriais. Então, uma grandeza vetorial, ela é representada por um vetor, e ela precisa, além de um valor numérico, de uma direção e de um sentido.
Então, os vetores representam as grandezas vetoriais e indicam seu módulo, sua direção e o seu sentido. Então, a gente tem um exemplo aqui, ó, o vetor a seguir é uma força que atua na horizontal para a direita e possui módulo igual a 50 newtons. Já o vetor aqui abaixo, a gente tem um vetor que tem valor numérico igual a 50 newtons, a sua direção é na diagonal, com sentido para cima e para a esquerda. Então, percebam que, além do valor numérico, ela tem uma direção e tem um sentido. Aqui também, ó, a gente tem uma força para empurrar esse carro. A pessoa ali está aplicando uma força na horizontal para a direita. Então, agora vamos para movimentos de trajetórias parabólicas. Então, a trajetória é um conceito essencial no estudo da cinemática. A cinemática é um dos estudos da mecânica vista na física clássica. Então, a trajetória pode ser entendida de diversas formas, mas consiste em uma coisa intuitiva: o conjunto de posições sucessivas ocupadas por um móvel no decorrer do tempo. Então, isso que é chamado de trajetória. Então, é um conjunto de posições sucessivas ocupadas por um móvel no decorrer do tempo. O caminho descrito pelo móvel também caracteriza esse conceito. Para ficar mais claro, imagine um automóvel fazendo uma viagem entre duas cidades e considere que ele, em momento algum, voltou algum trecho. O caminho percorrido por ele durante a viagem é exatamente a trajetória. Então, essa trajetória parabólica a gente pode chamar também de lançamento oblíquo, ó. Então, a gente imagina aqui, ó, observem aqui a imagem do menino, ó, chutando a bola. Então, ó, vejam que, além de fazer um deslocamento para frente, a bola está se deslocando para cima, ó. Então, a gente tem ali um lançamento na vertical e um lançamento na horizontal. Então, além de ir para frente, a bola vai subir e descer, ó. Então, a imagem mostra um garoto chutando uma bola, que descreve uma trajetória parabólica. O movimento é descrito como lançamento oblíquo. O lançamento oblíquo ocorre quando um corpo qualquer é arremessado a partir do chão e forma um determinado ângulo em relação à horizontal. O movimento executado por um atleta na modalidade de salto em distância e a trajetória adquirida por uma bola de golfe também são exemplos de lançamentos oblíquos. Então, no lançamento oblíquo, o movimento dos objetos é composto por um deslocamento na vertical e outro deslocamento na horizontal. Então, assim, ao mesmo tempo em que o objeto vai para frente, ele vai subir e vai descer. O exemplo que a gente viu aqui no salto e distância e no lançamento da bola, ó. Então, ao mesmo tempo que a bola vai para frente, ela sobe uma certa altura, depois ela começa a descer. Então, a gente tem ali dois deslocamentos, ó. Um deslocamento na vertical, que é quando a bola sobe e depois desce, e um lançamento, um movimento na horizontal, que é quando ele vai para frente. Então, a gente vai estudar aqui quando que vai ter aceleração, influência de aceleração. Vocês já devem ter visto que qualquer objeto que a gente soltar ele de uma certa altura, ele tende a ir para o chão, né? Por quê? Porque existe uma força gravitacional, uma aceleração gravitacional que atrai tudo para o centro da Terra. Então, qualquer objeto, qualquer corpo que for solto a uma certa altura, ele tende a descer, a ir para o chão. Então, no caso aqui do lançamento oblíquo, a gente vai ter aqui influência na aceleração quando a bola for subir, ó. A bola está subindo, existe uma força gravitacional, uma aceleração que puxa essa bola para o chão, ó.
Então, ela vai subindo até uma certa altura, depois ela vai descer, porque existe uma aceleração gravitacional que atrai ela para o centro da Terra. Então, o que a gente pode dizer? Que no movimento na vertical, o corpo sofre influência de uma aceleração, que é a aceleração da gravidade. Assim, ele pode ser classificado como um movimento retilíneo uniformemente variado. A gente vai ver depois o que é esse movimento retilíneo uniformemente variado. Então, existe um movimento retilíneo uniforme, que é quando não existe variação de velocidade, então a velocidade é constante, ou seja, não existe aceleração. Então, quando não existe aceleração, a gente chama esse movimento de movimento retilíneo uniforme. Agora, quando esse movimento sofre influência de aceleração, ou seja, a velocidade não é constante, ela varia, a gente tem um movimento retilíneo uniformemente variado. Então, o que a gente pode dizer? Que no movimento na vertical, o objeto sofre influência de aceleração da gravidade. Ele é classificado como um movimento retilíneo uniformemente variado, porque a velocidade ali varia, não é constante. Agora, no movimento na horizontal, ele não está sofrendo influência de nenhum tipo de aceleração. Então, a gente pode dizer que desse movimento na horizontal, é um movimento classificado como movimento retilíneo uniforme, onde não existe a aceleração, onde a velocidade ela é constante, ela não varia, por isso que ela é classificada como movimento retilíneo e uniforme. Então, o que a gente tem? Que somente no movimento na vertical, o objeto sofre influência de aceleração, que é a aceleração da gravidade. Já no movimento horizontal, ele não sofre influência de nenhum tipo de aceleração. Ele é considerado um movimento, ele é classificado um movimento retilíneo e uniforme. Então, a gente vai ver melhor o que é esse movimento retilíneo uniforme e o movimento retilíneo uniformemente variado. Então, quando ele é um movimento retilíneo uniforme, é um movimento que ocorre com velocidade constante em uma trajetória reta. Dessa forma, em intervalos de tempos iguais, o móvel percorre a mesma distância. Então, a gente vai ver qual é a velocidade média. Então, como que a gente calcula essa velocidade média? Então, o valor da velocidade média é encontrado dividindo-se a variação do espaço pelo intervalo de tempo. O que é a variação do espaço? É a trajetória que eu fiz, é o espaço que eu percorri. E intervalo de tempo é o tempo que eu gastei para percorrer, para fazer esse percurso, ó. Então, a gente tem um exemplo aqui, ó. Então, a distância entre as cidades de Triste e Alegre é de 300 quilômetros. Qual é a velocidade média de um carro que saiu de Triste e chegou em Alegre em 5 horas? Então, a gente quer descobrir qual é a velocidade média. Então, como se calcula a velocidade média? A distância percorrida, então, o intervalo de tempo, a variação desse espaço, ó. Então, se ele saiu de Triste e chegou em Alegre, a distância entre essas duas cidades é 300 quilômetros. Então, a variação do espaço ali é 300 quilômetros. Em quanto tempo? Em 5 horas. Então, a gente vai fazer 300 dividido por 5. A gente vai descobrir que a velocidade média aqui foi de 60 quilômetros por hora. Então, é bem simples para a gente calcular a velocidade média. Eu pego a distância percorrida e divido pelo tempo que eu demorei para percorrer essa distância. Se eu quero uma velocidade em quilômetros por hora, eu vou ter que ter essa variação de espaço em quilômetros e vou ter que ter esse tempo em horas. Então, dividindo os quilômetros pela hora, a gente tem quilômetros por hora. Se eu quiser ter uma velocidade em metros por segundo, eu vou ter que ter essa variação de espaço em metros e esse intervalo de tempo em segundos. Então, ali eu vou ter uma velocidade média de metros por segundo. E um movimento retilíneo uniformemente variado, então já diz o nome,
que existe variação. Então, esse movimento varia, ele pode aumentar ou pode diminuir essa velocidade. Então, sempre que essa velocidade varia, esse movimento é uniformemente variado, significa que existiu uma aceleração. Então, o movimento retilíneo uniformemente variado é aquele que é realizado em linha reta, por isso é chamado de retilíneo. Além disso, apresenta variação de velocidade sempre nos mesmos intervalos de tempo. Uma vez que varia da mesma forma, o que revela constância, o movimento é considerado uniformemente variado. Para a gente calcular essa aceleração média, a gente tem que descobrir qual é a variação da velocidade dividido pelo intervalo de tempo. Então, eu tenho que saber quanto foi que variou essa velocidade e o tempo que demorou para isso acontecer. Então, aqui a gente tem velocidade, como a aceleração é sempre em metros por segundo ao quadrado, então a unidade para aceleração é metros por segundo ao quadrado, a gente vai ter que ter uma velocidade sempre em metros por segundo e um tempo sempre em segundos. Ó, em muitas questões de cinemática, você vai encontrar a velocidade em quilômetros por hora. É preciso converter ela para metros por segundo antes de aplicá-la no exercício. Ó. Então, existe uma regra bem simples para transformar de quilômetros por hora para metros por segundo e vice-versa. Então, ó, se eu quero transformar de quilômetros por hora para metros por segundo, basta eu pegar o valor lá que está em quilômetros por hora e dividir por 3,6. Se eu tenho lá uma velocidade que está em metros por segundo, eu quero transformar ela para quilômetros por hora. Eu vou pegar aquele valor que está lá e vou multiplicar por 3,6. Por exemplo, se a gente quer transformar 72 quilômetros por hora em metros por segundo, a gente vai pegar 72 dividido por 3,6. Então, 72 quilômetros por hora é a mesma coisa que 20 metros por segundo. E se a gente quiser transformar de metros por segundo para quilômetros por hora, por exemplo, se eu tenho 40 metros por segundo, eu quero transformar isso em quilômetros por hora, eu vou pegar 40 vezes 3,6, que dá 144 quilômetros por hora. Então, 40 metros por segundo é a mesma coisa que 144 quilômetros por hora. Então, a gente tem aqui um exemplo. Ó. Um automóvel, ele parte do repouso e atinge a velocidade de 100 km por hora, isso em 8 segundos. Qual é a aceleração desse automóvel? Então, a gente sabe que a velocidade tem que estar em metros por segundo. Então, o que a gente vai fazer? Ó, eu tenho quilômetros por hora, quero transformar em metros por segundo. Eu tenho que pegar o valor e dividir por 3,6. 100 dividido por 3,6 vai dar 27,77. O tempo eu já tenho em segundos, então o que eu vou fazer? O que é a aceleração? É igual à variação da velocidade. Então, se estava de 0, chegou a 8, então teve uma variação de 8 segundos, né? Tava 0, porque estava parado. Então, estava parado e chegou. O tempo foi de 8 segundos. A variação foi de 100 km por hora, porque estava parado, estava de 0, chegou a 100. Então, eu tenho uma variação de velocidade de 100 km por hora. E se eu quero transformar essa variação de 100 km por hora para metros por segundo, basta eu dividir por 3,6. Então, o que a gente vai fazer agora? Vai pegar essa variação da velocidade em metros por segundo, que é 27,77, divide pelo tempo que demorou para ocorrer essa variação. Então, demorou 8 segundos. 27,77 dividido por 8, a gente tem uma aceleração de 3,47 metros por segundo ao quadrado. Então, agora a gente vai ver o movimento circular uniforme. Já diz o nome, ele é circular, então a trajetória é uma circunferência, ó. Então, vai sempre girar como uma circunferência, então o movimento é sempre giratório.
Então, um movimento circular uniforme acontece quando sua trajetória é uma circunferência e o modo de sua velocidade permanece constante no decorrer do tempo. Então, não tem variação de velocidade. Por exemplo, se o objeto ali completa uma volta em 2 segundos, em 4 segundos ele vai fazer 2 voltas, em 6 segundos ele vai fazer 3 voltas e assim sucessivamente. Então, a velocidade permanece constante, não tem variação de velocidade. Em nosso cotidiano, observamos o movimento realizado por ventiladores, rodas de carros e também pelo liquidificador. Todos esses são exemplos de aparelhos que utilizam o movimento circular uniforme. Então, o movimento uniforme, no movimento uniforme, o móvel percorre distâncias iguais em intervalo de tempos iguais. No caso particular do movimento circular uniforme, como sua trajetória é circular, decorre que o intervalo de tempo de cada volta completa é sempre o mesmo, isto é, de tempos e tempos iguais, o móvel passa pela mesma posição. Portanto, o movimento circular uniforme é um movimento periódico. O seu período a gente vai chamar de T, então vai ter sempre um período e uma frequência no movimento circular uniforme. O período a gente chama de T, a frequência a gente chama de F. Então, o seu período T é o intervalo de tempo de uma volta completa. Então, é o tempo que ele demora para completar uma volta. E o número de voltas na unidade de tempo é o que a gente chama de frequência. Então, frequência é quantas voltas ele dá num determinado tempo. Período é o tempo que ele demora para completar uma volta. A gente vai ver melhor depois isso. Então, se eu quero saber a frequência, eu conheço o tempo, a frequência vai ser 1 dividido pelo tempo. Se eu conheço a frequência, quero descobrir o tempo é igual a 1 dividido pela frequência. Então, período T, o período é o tempo necessário para que um objeto em movimento circular conclua uma volta. Então, a gente tem exemplos de períodos. Por exemplo, o período da translação da Terra. Então, para completar uma volta completa, ele demora 365 dias. Então, o período para a translação da Terra é de 365 dias. A rotação da Terra, então, ela dá uma volta completa em 24 horas. Então, o período é 24 horas. Volta completa do ponteiro das horas. Então, o ponteiro das horas, ele está lá no 12. Para ele voltar para o 12, para completar uma hora, para completar uma volta completa, ele vai demorar 12 horas. Ó. Então, se o ponteiro estiver lá no 12, para ele voltar e chegar lá no 12, ele vai chegar em 12 horas. Então, o período é 12 horas. Volta completa do ponteiro dos minutos. Então, o ponteiro dos minutos para completar uma volta, ele demora 1 minuto ou 60, ou 1 hora ou 60 minutos. Então, eu sei que quando o ponteiro lá dos minutos concluiu uma volta, completou uma volta, se passaram 1 hora ou 60 minutos. E a volta completa do ponteiro dos segundos, então, para o ponteiro do segundo concluir a volta completa, ele vai demorar 1 minuto. Eu sei que quando passou 1 minuto, o ponteiro dos segundos deu uma volta completa no relógio. Então, a gente tem ali alguns períodos. Então, de acordo com o Sistema Internacional de Unidades, a unidade de medida padrão para o período é o segundo, mas a gente pode usar minutos, pode usar horas. A frequência F. Então, a frequência é definida como o número de voltas realizadas por um objeto em movimento circular em um intervalo de tempo determinado. Também pode ser classificada como a quantidade de ondas geradas em um tempo específico. Então, a frequência é número de voltas ou oscilações num intervalo de tempo. Então, a frequência eu descubro quantas voltas ele deu num intervalo de tempo. Uma unidade de medida muito comum para a frequência é a rotação por minuto, então os RPM. Então, a gente usa rotações por minuto, ou seja, um objeto que executa um movimento circular
a 60 RPM, por exemplo, completa 60 rotações por minuto. Então, o que é um RPM? É quantas voltas ele dá por minuto. Então, ó, se um objeto que executa um movimento circular a 60 RPMs, por exemplo, ele completa 60 voltas por minuto. Então, isso que significa um RPM. Se a frequência é 60 RPMs, significa que esse objeto ele dá 60 voltas completas por minuto. De acordo com o Sistema Internacional de Unidades, a unidade que define a frequência é a rotação por segundo, que é chamada de Hertz. A gente representa pelo Hz. Então, se a gente quer converter de RPM, então, o que seria Hertz? São rotações por segundo, ou seja, quantas voltas ele dá por segundo. Então, a gente tem RPMs, que são rotações por minuto. A gente poderia usar também RPH, que são rotações por hora. Mas no Sistema Internacional de Unidade, a unidade padrão para a frequência é o Hertz. Então, se eu tenho aqui uma frequência em RPM, eu quero transformar em Hertz, eu divido por 60, porque eu sei que um minuto tem 60 segundos. Se eu tenho uma frequência que está em Hertz, eu quero transformar para RPM, eu multiplico por 60. Então, o que é RPM? São rotações por minuto, ou seja, quantas voltas o objeto completa em um minuto. E Hertz são rotações por segundo, ou seja, quantas voltas completas o objeto faz em um segundo. Então, a gente tem aqui um exemplo, ó. Um objeto executa um movimento circular uniforme com frequência de 3.600 RPM. Então, ou seja, esse objeto dá 3.600 voltas por minuto. Sendo assim, determine a quantidade de rotações executadas por segundo. Então, a gente acabou de ver lá que se a gente tem uma frequência em RPM e quiser transformar em Hertz, a gente divide por 60. Então, 3.600 dividido por 60, a gente tem ali uma frequência de 60 Hz. Ou seja, esse mesmo objeto ele dá 60 voltas por segundo. E o B, o tempo necessário para a execução de uma volta. Então, quanto tempo ele demora para completar uma volta apenas? Então, se eu quero saber o período T, eu vou pegar 1 dividido pela frequência. Ó. Se eu pegar a frequência em Hertz, por exemplo, eu vou descobrir o período em segundos. Então, ó, vou pegar 1, vou dividir pela frequência, que é 60. Vai dar aqui um período de 0,017. Então, esse objeto demora para completar uma volta 0,017 segundos. Ou seja, é um objeto muito, muito rápido. Outro exemplo aqui, ó, determine o período e a frequência dos movimentos de rotação dos ponteiros das horas, minutos e segundos de um relógio. Então, a gente já tinha visto o período anterior ali. Então, o período é o tempo necessário para que o ponteiro complete uma volta inteira. Por exemplo, o ponteiro das horas. Para ele concluir uma volta inteira, ele vai demorar 12 horas. Se eu quero saber a frequência, então, aqui vai ficar mais fácil a gente calcular essa frequência em RPH, ou seja, voltas por hora. Então, se eu quero descobrir a frequência, eu vou pegar 1 dividido por 12, que é o período. A gente tem uma frequência de 0,083 RPH, ou seja, então ele dá 0,083 voltas por hora. Se eu pegar isso aqui e multiplicar por 12, eu vou ter igual a 1, porque eu sei que a frequência é igual a 1 dividido por 12, então eu sei que ele demora 12 horas para concluir uma volta completa. Então, se a frequência é 0,083 RPH, é só eu pegar isso e multiplicar por 12, vai dar 1, que é a volta completa. Os minutos, ó. Então, eu sei que o período é 1 hora, então, para o ponteiro dos minutos concluir uma volta, vai demorar 1 hora, que é o período,
ou período igual a 60 minutos. Então, ele vai demorar 1 hora ou 60 minutos. A frequência, se eu quiser uma frequência em RPH, em rotações por hora, eu vou pegar 1 dividido por 1. Eu sei que ele dá 1 volta por hora. Se eu quero saber por minuto, vou pegar 1 dividido por 60, que vai dar 0,0166 RPM, ou seja, 0,016 voltas por minuto. E no ponteiro dos segundos, eu sei que para o ponteiro dos segundos concluir uma volta, dar uma volta completa, ele vai demorar 1 minuto ou 60 segundos. Se eu quero saber a frequência em RPM, vou pegar 1 dividido por 1, que é o período. Então, eu vou ter ali frequência igual a 1 RPM, ou seja, dá 1 volta por minuto. Agora, se eu quiser saber a frequência em hertz, eu vou pegar 1 dividir por 60 segundos, que vai dar 0,0166 hertz, ou seja, ele dá 0,016 voltas por segundo. Então, esse é o conteúdo da nossa primeira aula. Espero que gostem e nos encontramos na segunda aula, na próxima semana. Um beijo, boa semana de estudos. Até!